para as crianças, principalmente, em observação do sol, a olho nu, você, na hora que olha para o sol, você já recua. Agora, se usarmos o telescópio, tem que ter o filtro. Não pode apontar telescópio para o sol e olhar a olho nu. Você fica cego. Ok? Então, toda vez que tiver observação do sol, procure uma pessoa que seja preparada para isso. Não meta as caras, assim como é o ditado, né? O tio já foi criança, igual vocês aqui. Já tive telescópio quando eu era criança e não tem jeito. A primeira coisa que você quer é apontar o telescópio para o sol. Não, jamais façam isso, tá? Porque tem um grande problema, que muitas vezes a cegueira causada pelo sol, ela é uma cegueira tardia, que a gente chama. Você não fica cego na hora. Talvez você vai ficar cego. Eu tenho um caso na família, um tio meu olhou para o eclipse, ele foi ficar cego 10 anos depois. Aí ele chegou no médico, o médico falou, cegueira tardia. Primeira pergunta que o médico fez, você viu um eclipse sem proteção, né? Ele ouviu, pronto. Então é isso, beleza? Fala, Sérgio, tudo bom? Não precisa ter medo não, só não olhar para o sol. Sérgio, existe base científica que sustente um possível processo de inversão dos polos? E qual a sua opinião sobre o mapa de Piri Reis? Mapa do quê? Piri Reis. Você sabe falar disso aí? Então tá. Então vamos lá. Existe sim o campo magnético da Terra. Ele sofre reversões de mais ou menos a cada 80, 100 mil anos o campo reverte. Qual que é a evidência científica disso? Isso aí eu falo porque eu já fui, tá? Você embarca aqui no navio e vai aqui pro meio do Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África. Tem um negócio chamado dorsal mesoatlântica. Aí você faz um furo ali, um poço. Desse poço você tira rochas. E aí você vai ver que as rochas, o que acontece com a rocha? Quando a rocha vem aqui do manto da Terra, ela está superaquecida. Quando ela vem subindo e resfriando, os minerais da rocha, eles assumem o campo magnético daquele momento. Então, se o campo magnético norte estava apontado para lá, todos os minerais magnetizados da rocha vão estar apontados para lá. Se estava apontado para cá, todos eles vão estar apontados para cá. E a coisa mais legal do mundo, você tira a rocha é toda, parece uma zebrinha. É uma rocha escurinha e mais branquinha, escurinha e mais branquinha. O que é isso? Isso foram as vezes que o campo magnético da Terra sofreu reversão. Vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Agora não. Agora não. O polo magnético da Terra está derivando, ele está lá no hemisfério norte, derivando um pouquinho para lá e para cá. Deve demorar uns 80 mil anos ainda para isso acontecer. E qual é o problema disso acontecer, né? O problema é o seguinte, no momento que o campo reverte, que tem a reversão, o campo magnético da Terra fica um pouco enfraquecido. Ele não desaparece. E aí é o seguinte, se por acaso eu tenho uma grande explosão solar, ela pode causar algum problema neste momento da reversão, tá? Então não tem problema nenhum, acontece e a evidência são as rochas. Na minha sala lá no campo, eu tenho todo o testemunho que a gente chama da dorsal mesoatlântica, um belíssimo embarque que eu fiz na minha vida. Trabalhei num navio que tirava essa rocha de lá, é a coisa mais sensacional, porque eu só via isso em livro. E aí na hora que eu vi que a rocha saiu toda zebrada, eu falei, cara, não acredito, eu tô vendo o que eu via no livro desenhado. Então isso é muito interessante, beleza? Explica aí sobre o mapa. Seguinte, eu sou geógrafo, tá? Mexo com isso, com mapas, cartografia, entre outras coisas. O mapa de Piri Reis é um mapa que foi descoberto por uma arqueologia. Só que o que é interessante nele é que ele foi descoberto antes de 1500. Então, vamos pensar, o desenha o mundo como se estivesse vendo ele hoje. Só que como é que eu vou ver uma coisa que hoje está 500 e tantos